Então, existem algumas tabelas, você pega alguns, ESAB, EUTETIC, tem vários outros, literatura aí de soldagem aí, que informa pra gente o que? A faixas de temperatura que nós temos com relação a soldabilidade, a temperatura a ser utilizada em função do carbono equivalente. Então, quando a gente aborda nesse sentido, então pode pegar isso aí, eu acho que eu vou passar uma aqui, pode servir de auxílio para vocês. Então, entre 0 e 0,30 de carbono equivalente, tá ok? Apesar de tá carbono somente ali, é o carbono equivalente, eu posso fazer um, um, um pré-aquecimento 100 graus. A gente fala 100 graus aí, na verdade, mais é para tirar umidade, alguma coisa assim. Não há tanta necessidade. Até entre 0,30 e 0,40, a gente vê que não há tanta necessidade, mas você vê que a temperatura é bem baixa. Tá ok? Aí você põe uma temperatura só para o material esfriar de forma mais lenta, tá ok? É tranquilo isso aí. E obter 100 graus até 200 graus é bem tranquilo. Agora, precisamos analisar quando começa o quê? Subir acima de 0,40. Aí, entre 0,40 e 0,50, tem a faixa de temperatura ali, ó, 200 e 300 graus. Aí você vai ver o que é mais conveniente para você. Até porque, normalmente, a gente precisa o quê? Qualificar o procedimento de soldagem. Não dá para fazer procedimento de soldagem assim. A prática nos faz com que a gente faça com mais facilidade, mas precisa analisar a norma construtiva do que? Do equipamento do qual você está fazendo a, a soldagem. Então precisa tomar um certo cuidado. Então, entre 0,50 e 0,60, temperatura um pouco mais alta, entre 300 e 400 graus, e 0,60 a 0,70, entre 400 e 500 graus. Então, essa é uma faixa de temperatura que você pode estar trabalhando. Então, pode utilizar entre 100, 200, 150, entre 200, 300, 350. A gente sempre tem que analisar o material, logicamente, e tomar um certo cuidado, porque o inferior da faixa pode ser que você fique um pouquinho baixo ali. E aí você pode ter um resfriamento, uma velocidade de resfriamento um pouco mais alta. Aí precisa tomar um certo cuidado. Trabalhando superior também, você corre o risco de você ultrapassar. E isso também é um outro problema, dependendo da temperatura. As temperaturas aqui são baixas. Ou, vamos supor, se for com ácido austenítico, você já tem problema de sintetização. Tá ok? A gente vai ver mais para frente um dos inconvenientes. Mas trabalhar no meio da faixa ali talvez seja mais adequado. A gente tem também um outro método também que eu gosto bastante assim, que as pessoas me procuraram, que a gente pode pegar nas normas, nas literaturas, ou a gente pode calcular. E também não é nada complexo, me dá o quê? A temperatura. Então tem uma equação que a gente utiliza, a gente pega o carbono equivalente, igual a gente determinou lá, vamos imaginar que seja 0,40. Aí eu preciso determinar o carbono equivalente total. O que é o carbono equivalente total? É o carbono equivalente em função dos elementos químicos, que é carbono equivalente, e mais também o que? Relacionado à espessura do material. Porque quanto maior a espessura, mais risco você tem de aumentar essa velocidade de resfriamento. Porque a gente chama o seguinte, aumentando a espessura do material, eu estou no estado, como é que eu vou dizer? No estado, a gente chama de chapa grossa. Tá ok? Então a espessura, quanto maior a espessura, maior o risco de você ter um resfriamento mais rápido, porque a dissipação de calor é maior. Então a chapa com espessura mais alta, a gente fala que é tridimensional, ela puxa temperaturas para o resfriamento no plano, na largura, na espessura, na largura, no comprimento e além da espessura. Chapa fina já não tem isso. É tanto que para quem solda aí chapa fina, vê que o material fica quente constantemente. E aí tem aquele enrugamento, ele fica todo empenado, não é isso? Vocês vão para quem trabalha aí com soldagem aí na área, aí sabe muito bem disso. Chapa fina, você tem muito empenamento na chapa. Chapa espessa você já não tem tanto. Mas aí você tem um risco dele trincar o material. Então aí precisa tomar um certo cuidado. Então como é que a gente faz? Pega o carbono equivalente que vocês calcularam, depois vem na equação da CE, ok? Que está relacionada à espessura,
é uma constante, 0,05, vezes carbono equivalente que você calculou anteriormente, vezes a espessura em milímetro. Então, vamos lá, 1 polegada. Ah, não pode ser 1 polegada, tem que ser 25,4, tá ok? Que é milímetro. Então, você tem que converter. Então, você converte isso em milímetro, e aí multiplica tudo isso aí, você vai fazer o quê? Vai pegar o carbono equivalente, mais esse valor que você obteve aí em função da espessura do material, vai vir para essa temperatura de pré-aquecimento. Então, como é que ela é? É uma constante 350, raiz de quê? A raiz desse carbono equivalente total, menos 0,25, que a gente pode escrever isso em um outro momento, mas trabalhe com essa equação, que é tranquilo, já fiz muito trabalho em relação a isso aí. Vai te dar o quê? A temperatura. Então, você vai ter a temperatura certa para você trabalhar, tá bom? Então, é uma forma assim que a gente, em vez de utilizar uma, como é que eu vou dizer? Em vez da gente utilizar uma tabela, a gente pode calcular, tá ok? Tem várias literaturas aí bem interessantes sobre isso.